bilionário em coma, abriu os olhos quando uma criança desconhecida fez isso. Era uma notícia que ninguém poderia acreditar. Richard Bennett, um dos homens mais ricos do país, estava há 7 meses em coma profundo, depois de um trágico acidente de helicóptero. Suas chances de acordar eram praticamente nulas, segundo os médicos. Mas, contra todas as probabilidades, seus olhos se abriram no momento em que uma criança desconhecida segurou sua mão. Aquela tarde marcada por uma reviravolta que ninguém podia explicar, mudaria para sempre não só a vida de Richard, mas também de todos ao seu redor. Richard Bennett, aos 52 anos, construiu um império começando do zero. Era conhecido por sua inteligência afiada, mas também por sua frieza nos negócios. Casado aos 30 anos com Elizabeth Moore, nunca teve filhos. O casal tentou por anos, mas complicações médicas tornaram impossível. Em 2015, Elizabeth morreu de câncer, deixando Richard ainda mais solitário e mergulhado no trabalho. Ele se tornou o tipo de homem que preferia cercar-se de contratos e cifras do que de pessoas. Na manhã de 18 de novembro de 2024, a vida de Richard mudou para sempre. Seu helicóptero particular, que costumava levá-lo todos os dias de sua mansão em Connecticut até Manhattan, sofreu uma falha no motor e caiu em uma área rural. Ele sobreviveu, mas ficou em coma profundo desde então. Internado em um dos melhores hospitais de Nova York, Richard era mantido vivo por máquinas, enquanto o mundo ao seu redor seguia sem ele. Seus advogados, médicos e sócios já começavam a discutir discretamente quem assumiria seus negócios se o pior acontecesse. Algumas pessoas diziam que Richard já era, para todos os efeitos, um fantasma milionário. Mas havia uma pessoa que nunca perdeu a esperança: Helen, a enfermeira-chefe que cuidava dele diariamente. Aos 39 anos, Helen viu muitos pacientes irem e virem, mas sentia algo diferente em relação a Richard, como se, de alguma forma, ele ainda estivesse lutando para voltar. Naquela tarde fria de abril de 2025, Helen estava exausta. Tinha acabado de sair de um plantão duplo quando ouviu uma movimentação incomum no corredor. Era uma excursão de um orfanato próximo, um programa voluntário para ajudar crianças a perderem o medo de hospitais. As crianças, entre 6 e 10 anos, estavam animadas e curiosas. Uma delas, um menino chamado Noah, de apenas 7 anos, fugiu discretamente do grupo e entrou no quarto 407, o quarto de Richard. Noah era diferente dos outros. Silencioso, de olhos grandes e profundos, carregava no rosto uma tristeza que não combinava com sua idade. Seus pais morreram em um incêndio quando ele tinha apenas 2 anos, e desde então ele fora de lar em lar, sem nunca encontrar uma família que o adotasse. Ao entrar no quarto de Richard, Noah não sentiu medo. Pelo contrário, sentiu uma estranha sensação de paz. Aproximou-se da cama e, com as mãozinhas trêmulas, segurou a mão fria de Richard. Helen, ao perceber a ausência de Noah, correu pelos corredores até encontrar o menino ao lado de Richard. Antes que pudesse reagir, viu algo inacreditável. As pálpebras de Richard tremularam levemente. Num movimento quase imperceptível, seus olhos se abriram, encarando diretamente o pequeno Noah. O monitor cardíaco acelerou. Os alarmes começaram a soar e uma equipe médica correu para dentro do quarto. Mas Richard não estava em perigo. Pela primeira vez em meses, ele estava consciente. A notícia se espalhou pelo hospital como um incêndio. Médicos experientes que haviam praticamente desistido de qualquer esperança ficaram atônitos. Era como se um milagre tivesse acontecido. Mas, para Noah, foi apenas um gesto simples. O gesto de segurar a mão de alguém que parecia tão sozinho quanto ele próprio se sentia. Enquanto Richard era estabilizado e transferido para uma UTI especial, Noah foi levado de volta para o grupo de crianças. Ninguém sabia explicar exatamente o que havia acontecido, mas para Helen, aquilo não era coincidência.
havia algo profundo conectando aquele homem e aquele menino. Algo que ninguém, ainda, era capaz de entender. Nos dias seguintes, Richard lutou para se recuperar. Seus músculos estavam atrofiados, sua voz fraca, mas seus olhos estavam mais vivos do que nunca. Era como se tivesse renascido. A primeira pergunta que murmurou, dias depois de acordar, surpreendeu a todos. Onde está o menino? Ele não lembrava de muitas coisas, mas a sensação da mão pequenina apertando a sua estava gravada em sua memória como fogo. Richard, o homem que uma vez acreditou que dinheiro podia comprar tudo, agora sabia que algo muito maior havia salvado sua vida. E ele estava determinado a descobrir o que era. Mas o que Richard não imaginava é que a história de Noah escondia um segredo ainda maior. Um segredo que ligava seus destinos de uma maneira que ele jamais poderia ter previsto. E tudo o que ele conhecia como verdade estava prestes a ser desafiado. Richard Bennett acordou para um mundo que parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Durante seus primeiros dias de consciência, a luz lhe incomodava. Os sons lhe soavam altos demais, e o toque era quase doloroso. Mas, acima de tudo, havia uma pergunta que martelava sua mente enfraquecida. Quem era o menino que segurara sua mão? E por que aquela lembrança era mais vívida do que qualquer outra? A equipe médica tentou convencê-lo a focar em sua reabilitação. Seus músculos estavam fracos após meses de inatividade, e mesmo as tarefas mais simples, como levantar a cabeça ou mover os dedos, exigiam um enorme esforço. Mas Richard, obstinado, insistia. Ele queria encontrar o menino. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, algo que ele não sabia como explicar nem a si mesmo. Enquanto isso, Noah voltava à sua rotina silenciosa no orfanato St. Mary's, um antigo prédio de tijolos vermelhos em uma parte esquecida de Nova York. Embora tivesse apenas 7 anos, Noah parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas. Não falava muito, evitava fazer amigos e preferia passar as tardes olhando pela janela, como se esperasse que algo, ou alguém, viesse buscá-lo. Noah não comentou com ninguém sobre o que acontecera no hospital. Para ele, era apenas um momento que fazia sentido em seu coração, mas que parecia grande demais para ser colocado em palavras. Cada vez que pensava no homem de olhos tristes que segurou sua mão, sentia um aperto no peito, uma sensação de pertencimento que nunca antes experimentara. Era como se pela primeira vez alguém realmente precisasse dele. Helen, por outro lado, não conseguia esquecer o que presenciara. Contra todas as regras do hospital, ela começou a investigar discretamente o orfanato de onde Noah viera. Algo dentro dela dizia que aquela conexão não podia ser ignorada. E foi em uma tarde chuvosa, enquanto revirava arquivos antigos, que Helen encontrou algo que a fez estremecer. A certidão de nascimento de Noah não tinha informações sobre seus pais biológicos. O documento simplesmente dizia: mãe desconhecida, pai desconhecido. Mas o que chamou a atenção de Helen foi o nome do hospital onde Noah nasceu: Bennett Medical Center. Um hospital fundado e mantido por Richard Bennett. Quando Helen levou essa informação a Richard, ele ficou em choque. Como poderia ser coincidência? Ainda debilitado, mas determinado, pediu que sua equipe legal investigasse a fundo. Se havia qualquer possibilidade de ligação entre ele e o menino, ele precisava saber. Era como se sua alma exigisse respostas que seu corpo ainda não podia buscar. Em paralelo, no orfanato, a diretora Sra. Higgins recebia uma ligação inusitada. Um representante do Hospital Bennett queria marcar uma visita para conhecer melhor as crianças. Embora desconfiada, Higgins não podia recusar. O hospital era um dos principais doadores do orfanato. Sem saber, o destino começava a alinhar os caminhos de Richard e Noah novamente. Na tarde marcada, Helen foi pessoalmente até St. Mary's. A visão do lugar partiu seu coração.
paredes descascadas, brinquedos quebrados, crianças com olhares vazios. Noah, sentado em um balanço enferrujado, reconheceu Helen imediatamente. Seus olhos se iluminaram, ainda que timidamente, e ela sorriu com ternura, sentindo que estava no lugar certo. Helen conversou com Noah em particular, perguntando sobre o dia da visita ao hospital. O menino, com sua voz baixinha, descreveu como segurou a mão do homem adormecido porque sentiu que ele estava triste e sozinho. Ele parecia como eu, disse Noah com um suspiro. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Helen. Naquele momento, ela soube, sem sombra de dúvida, que Richard e Noah tinham uma conexão que transcendia explicações racionais. O desafio agora era convencer os responsáveis e o próprio Richard de que eles não podiam ignorar o que o destino claramente tentava unir. De volta ao hospital, Richard mal podia conter sua ansiedade. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto aguardava notícias. Quando Helen finalmente entrou em seu quarto, trazendo consigo uma foto de Noah tirada no orfanato, Richard sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas escorreram involuntariamente pelo seu rosto. Era como olhar para algo perdido há muito tempo e finalmente encontrado. Mas o que Richard ainda não sabia era que, no fundo daquele mistério, havia uma verdade ainda mais profunda e dolorosa. Uma verdade enterrada no passado que desafiaria tudo o que ele acreditava sobre sua própria vida. E uma vez revelada, nada jamais seria o mesmo. A noite caiu pesada sobre a cidade de Nova York, mas Richard Bennett não conseguia fechar os olhos. Deitado em sua cama hospitalar, ele olhava fixamente para o teto branco e vazio, enquanto o rosto de Noah pairava em sua mente como uma memória que ele nunca teve. Algo dentro dele gritava, como se aquela criança fosse uma peça faltando em sua própria história, uma que ele nem sabia que estava incompleta. Helen, por sua vez, continuava suas investigações. Ela sabia que não podia agir apenas com o coração. Precisava de provas concretas para entender por que aquele menino de olhos tristes parecia carregar um pedaço da alma de Richard. Foi então que, revirando antigos arquivos médicos e registros esquecidos do Hospital Bennett, ela encontrou algo devastador. Registros de um acidente ocorrido 7 anos antes. Em 2018, Richard e sua esposa, Claire, estavam esperando um filho. Era para ser o ápice de uma vida já abençoada com fortuna e amor. Porém, a tragédia bateu à porta. Claire sofreu um acidente de carro fatal a caminho de uma consulta médica de rotina. A notícia que Richard recebera na época fora brutal. Sua esposa havia morrido. E o bebê também. Ou pelo menos, era o que todos acreditavam. Helen encontrou um detalhe que ninguém prestara atenção antes. Durante a confusão do acidente, os paramédicos haviam socorrido uma mulher grávida. Mas, nos relatórios médicos, havia uma nota de rodapé dizendo que o bebê apresentava sinais de vida e foi transferido em estado crítico para o centro neonatal do próprio Hospital Bennett. Por algum motivo inexplicável, o destino daquele bebê nunca fora devidamente registrado. Nos arquivos, havia apenas um termo médico seco: desaparecido após transferência de unidade. Uma falha grotesca no sistema hospitalar? Ou algo mais sinistro? Quando Helen apresentou essas descobertas a Richard, ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu coração disparou. Sua respiração ficou curta. Você está me dizendo que meu filho pode estar vivo? Sua voz era apenas um sussurro, cheio de uma esperança desesperada que ele mal ousava sentir. Helen apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Noah, no orfanato, também sentia uma inquietação inexplicável. À noite, escondido sob os lençóis gastos de sua cama, ele segurava uma foto amassada que havia encontrado entre seus poucos pertences.
uma mulher sorridente, de cabelos dourados, segurando um pequeno macacão de bebê. Ele não sabia quem ela era, mas sentia que, de alguma forma, ela o amava. Na manhã seguinte, Richard exigiu alta do hospital, mesmo contra recomendações médicas. Ele precisava ver Noah pessoalmente, precisava olhar nos olhos daquele menino e sentir se aquilo tudo era real. Com o apoio de Helen e a ajuda de seu advogado, organizaram uma visita especial ao orfanato. Quando Richard chegou a St. Mary's, mal conseguiu se manter de pé. Seu corpo ainda estava frágil, mas sua alma, impulsionada pela esperança, o carregava. No pátio, viu Noah brincando sozinho com um pedaço de madeira, fingindo ser um avião. A visão partiu seu coração. Ao se aproximar, Richard caiu de joelhos, exausto e emocionado. Noah olhou para ele, curioso, sem medo. Seus olhos se encontraram. Olhos tão semelhantes, com o mesmo tom de azul intenso e triste. Era como se o tempo parasse ao redor deles. "Oi, campeão", disse Richard, a voz falhando. Noah sorriu timidamente, como se em seu coração soubesse que aquele era o momento que esperara por toda a vida. Nenhum teste de DNA, nenhuma assinatura de papel poderia ser mais forte do que aquele instante de reconhecimento silencioso entre pai e filho. Mas o destino ainda guardava surpresas. E, enquanto Richard se entregava a essa nova esperança, forças ocultas começavam a se mover para impedir essa reunião tão esperada. O reencontro entre Richard e Noah parecia um sonho que o destino havia preparado há muito tempo. Noah, de olhos arregalados e confusos, não entendia por que aquele homem rico e desconhecido estava tão emocionado ao vê-lo. Mas havia uma conexão invisível, como se seus corações compartilhassem um segredo que suas mentes ainda não conseguiam compreender. Richard segurou a mão de Noah com delicadeza, temendo que o momento se quebrasse como vidro. Ele queria dizer tantas coisas, que o amava, que havia procurado por ele sem saber, que cada dia longe dele havia sido um erro da vida. Mas as palavras não saíam. Apenas lágrimas silenciosas desciam por seu rosto enquanto Noah observava em silêncio. Helen, que estava ao lado, tentou amenizar o momento. Ela sabia que, por mais forte que fosse aquele vínculo emocional, ainda precisavam de provas concretas para qualquer passo legal. E, no fundo, havia uma preocupação que ela não queria verbalizar. E se tudo isso fosse uma ilusão cruel? E se o destino estivesse apenas brincando com as esperanças de Richard? Noah, curioso, quebrou o silêncio. "Por que você está chorando?" Richard sorriu entre lágrimas. "Porque eu esperei tanto por você, pequeno, e agora que estou aqui, não sei nem como começar." Noah inclinou a cabeça, sem entender completamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho. Aquele homem, com toda a sua fragilidade e emoção, parecia verdadeiro. Algo que Noah não estava acostumado a sentir dos adultos. Nos dias seguintes, a equipe de Richard começou os procedimentos legais para fazer o teste de DNA. Os jornais começaram a especular. Bilionário desperta de coma e encontra possível herdeiro perdido. A mídia se alimentava da história como abutres, mas Richard estava focado em apenas uma coisa: a verdade. Enquanto esperavam o resultado do teste, Richard passou a visitar Noah diariamente no orfanato. Eles conversavam sobre coisas simples: aviões, desenhos, sonhos. Richard descobriu que Noah adorava construir coisas com peças velhas e que seu maior sonho era ter uma família. Um nó se formava na garganta de Richard cada vez que o menino falava disso, como se cada palavra fosse uma facada em seu coração culpado. Mas nem tudo eram momentos doces. Um dia, ao chegar ao orfanato, Richard encontrou Noah chorando escondido atrás do prédio. Quando se aproximou, o menino se encolheu como se esperasse ser repreendido. "O que aconteceu?" perguntou Richard, ajoelhando-se ao lado dele. "Nada", respondeu Noah,
tentando esconder as lágrimas. Richard, com o coração apertado, abraçou o menino. Noah, hesitante no início, finalmente se permitiu chorar nos braços dele. "Eu só queria que alguém não desistisse de mim", sussurrou Noah, com a voz quebrada. Aquelas palavras atravessaram Richard como um raio. Ele sabia que nunca poderia permitir que Noah voltasse a se sentir assim. Nunca. Mas enquanto esses laços se fortaleciam, sombras se formavam nos bastidores. Pessoas interessadas na fortuna de Richard começaram a se mover, questionando sua sanidade e suas decisões. Afinal, como um homem recém-saído de um coma poderia ter certeza de que aquela criança era seu filho? E se fosse uma fraude? Um advogado de um conselho de acionistas da empresa de Richard chegou a sugerir que ele fosse declarado incapaz até que sua saúde estivesse completamente recuperada. Eles queriam proteger a integridade dos negócios. Mas Richard sabia a verdade. Eles estavam tentando impedi-lo de reconhecer Noah como seu herdeiro. Helen, observando de perto, sabia que isso poderia virar uma guerra judicial. E no meio disso tudo, havia uma criança inocente que só queria ser amada. Os resultados do teste de DNA estavam prestes a sair. E junto com eles, verdades dolorosas e revelações inesperadas. O teste de DNA chegou. Richard recebeu os resultados com mãos trêmulas, a ansiedade consumindo cada fibra de seu ser. Ele não sabia o que esperar, mas sua intuição, que nunca o falhou nos negócios, o dizia que Noah era, sim, seu filho. Porém, algo dentro dele temia que a vida fosse lhe dar mais uma lição cruel. Ao abrir o envelope, ele sentiu o peso de toda a sua jornada até ali. Helen estava ao seu lado, aguardando com a mesma apreensão. Ambos sabiam que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Os olhos de Richard correram pelas palavras até que finalmente chegaram à conclusão. O resultado não era apenas positivo, era definitivo. Noah era seu filho biológico. A emoção tomou conta dele de forma avassaladora. Era uma felicidade que Richard nunca imaginara sentir. Tudo o que ele havia perdido nos últimos anos, sua esposa, seu futuro, seu propósito, agora parecia ser preenchido pela presença daquela criança. Mas logo, a felicidade foi substituída por uma angústia profunda. Ele se lembrou daqueles dias escuros, quando o mundo parecia ter desabado ao perder Claire e o bebê. Como ele não soubera disso antes? Por que ninguém o alertara sobre o possível sobrevivente? A resposta parecia estar enterrada sob camadas de segredos do passado. Foi então que Helen, observando a reação de Richard, percebeu que algo não estava completamente certo. Ela precisava investigar mais a fundo. Não podia ser tão simples assim. Enquanto Richard estava envolvido em sua própria alegria misturada com culpa, Helen se dedicou a uma pesquisa secreta. Ela começou a interrogar médicos antigos de confiança, investigando os registros de Claire e do acidente. Sua busca a levou até um nome que não devia aparecer em qualquer lugar: Marcus Fitzgerald. Marcus era o médico responsável pelo hospital naquela época e ele havia desaparecido logo após o acidente. O fato de ele ter se afastado abruptamente parecia ter relação com algo sombrio. Helen obteve um registro de que Marcus teria sido interrogado por suspeitas de negligência, mas o caso nunca foi adiante. Em uma visita inesperada ao hospital, Helen conseguiu acesso ao antigo arquivo de Claire. Ali, em uma parte do prontuário que havia sido misteriosamente selada, encontrou algo que a fez tremer. Um bilhete manuscrito de Marcus. Ele dizia: "O bebê não pode ser registrado. A mãe deve ser enterrada. E o caso fechado. A criança precisa desaparecer." Helen quase não conseguiu respirar. Por que aquele bilhete não foi encontrado antes? O que havia acontecido para que o bebê fosse dado como morto, quando na verdade ele estava vivo? Havia alguém muito poderoso por trás disso. O mistério estava ficando mais profundo, e as sombras de um grande segredo se estendiam sobre a vida de Richard.
Ao confrontar Richard com suas descobertas, ele reagiu com um choque visceral. Ele nunca imaginara que existisse algo tão sombrio por trás da morte de Claire e da perda de Noah. A verdade estava finalmente se revelando e não era nada como ele imaginara. Richard, com o coração apertado e a mente turva, compreendeu que as pessoas que ele mais confiava estavam envolvidas na ocultação da verdade. A dor de saber que sua esposa havia morrido devido à negligência e que seu filho havia sido arrancado de seus braços era esmagadora. Mas havia mais. Alguém, no alto escalão de seu império, estava jogando sujo, manipulando os fios da história para esconder a verdade. Ele precisava de respostas. Ele precisava descobrir quem estava por trás de tudo isso e proteger seu filho a qualquer custo. Mas para isso, ele teria que ir contra as forças mais poderosas de sua vida. A história de Richard estava prestes a se tornar mais perigosa e intrincada do que ele jamais imaginara. Ele havia encontrado seu filho, mas o que mais estaria à sua espera, nas profundezas do seu passado, ameaçando seu futuro? Após a descoberta do bilhete de Marcus Fitzgerald, Richard não pôde mais ignorar a sensação de que havia algo muito mais sombrio por trás da morte de Claire e da separação de Noah. A dor da perda de sua esposa se misturava com a raiva de saber que seu filho fora arrancado de seus braços de maneira cruel e desumana. Ele sabia que precisava agir rápido, mas as sombras do passado estavam cada vez mais pesadas sobre ele, e o perigo parecia estar mais perto do que nunca. Richard decidiu ir mais fundo. Contratou uma equipe de detetives particulares que passaram a investigar os envolvidos naquela trama. A primeira pista veio de uma reunião que ele teve com seu advogado, Lucas, um homem que ele confiava como se fosse da família. Porém, quando os detetives vasculharam as transações bancárias e os registros de comunicação, descobriram algo alarmante. Lucas, o advogado de Richard, tinha uma conexão secreta com o nome de Marcus Fitzgerald. Eles trocavam mensagens com frequência e havia uma grande quantidade de dinheiro envolvido. A descoberta foi um golpe direto no coração de Richard. Ele havia confiado em Lucas por tanto tempo, sem saber que ele estava trabalhando contra ele. Mas havia mais. A conexão de Lucas com o caso de Claire e Noah era profunda, e parecia que ele sabia mais do que deixava transparecer. Enquanto isso, Helen, que estava em uma busca paralela para encontrar Marcus, localizou o médico em um lugar inesperado, uma pequena clínica de tratamentos alternativos no interior do país. Marcus havia mudado sua identidade e estava vivendo sob um nome falso. Mas a presença de Helen foi suficiente para desencadear um movimento perigoso. Quando Helen chegou à clínica, foi abordada por um homem misterioso que a alertou para deixar o lugar imediatamente. Ele disse que se ela continuasse a investigação, sua vida e a de Richard estariam em risco. Helen, porém, não se intimidou e continuou seu caminho. Ela sabia que aquela era a chave para tudo. Ela conseguiu entrar na clínica e encontrou Marcus, que parecia ainda mais abalado e desesperado. Quando ele a viu, seu rosto se contorceu de arrependimento, mas também de medo. Ele sabia que o que estava por trás da morte de Claire e do sequestro de Noah finalmente estava prestes a ser revelado, e ele não poderia mais fugir das consequências. Você não pode mais esconder a verdade, Marcus. Richard precisa saber o que realmente aconteceu. Ele tem o direito de saber, disse Helen com a voz firme, mas com uma tensão palpável. Marcus olhou para ela, os olhos cheios de culpa. Eu não queria fazer aquilo, mas não tive escolha. Eles me forçaram. Ele hesitou com medo de continuar, mas Helen o pressionou e ele finalmente cedeu. Quem? Perguntou Helen, agora com um aperto no peito. Marcus respirou fundo, como se a respiração tivesse se tornado um esforço. Ele sabia que estava prestes a destruir o pouco de paz que ainda restava, mas não podia mais suportar o peso de sua consciência. O verdadeiro responsável é alguém muito mais próximo de Richard do que ele imagina.
As palavras de Marcus ecoaram no ar como um trovão prestes a cair. É o próprio irmão de Richard. Ele queria o controle da empresa e sabia que, com a morte de Claire e o desaparecimento do filho, ele seria o herdeiro. Richard nunca soube disso. Helen ficou em choque. O irmão de Richard? Ela nunca imaginara. Era uma traição ainda mais profunda do que ela poderia conceber. O poder, a ganância, a ambição, tudo isso se misturava em uma trama macabra. E agora, ela estava diante da revelação que mudaria a vida de Richard para sempre. Ela correu de volta para a cidade, agora com uma urgência incontrolável. Richard tinha que saber. Ele precisava estar preparado para a tempestade que estava prestes a se abater sobre ele. Quando Helen contou a Richard o que descobriu, o choque foi visível em seu rosto. Ele não queria acreditar, mas as peças se encaixavam com a lógica implacável da traição. O irmão dele, alguém em quem ele confiava, fora o responsável por sua dor. Ele era o culpado por tudo. A morte de Claire, o desaparecimento de Noah, e agora ele estava tentando tomar tudo que Richard tinha construído. Mas Richard sabia que não poderia mais hesitar. Ele tinha uma nova missão, não apenas proteger Noah, mas enfrentar o irmão e recuperar o que era seu por direito. Mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava apenas começando. Uma guerra estava prestes a começar. E, nessa guerra, Richard perderia mais do que poderia imaginar. O telefone de Richard tocou. Era uma chamada direta do irmão, Andrew. A voz de Andrew, geralmente suave e calculista, agora transbordava de uma confiança que Richard não via há anos. O tempo havia criado uma distância entre os dois, mas a competição nunca foi verdadeiramente silenciada. Richard sempre soubera que havia algo mais por trás da fachada amigável de Andrew, mas não imaginava que ele estivesse por trás de toda a dor que sua família havia vivido. Richard, finalmente podemos resolver isso, disse Andrew, com uma frieza que fez o sangue de Richard gelar. Eu sempre soube que você iria chegar até aqui, mas sabe, você já perdeu o que mais amava. As palavras de Andrew eram como lâminas afiadas, cortando a confiança que Richard ainda tentava segurar. Ele sentia a raiva crescendo, mas também uma dor imensa. Andrew, seu irmão, a pessoa em quem ele mais confiou, estava ali, com a voz da vitória, pronto para destruir tudo o que ele havia construído. A conversa se transformou em um desafio aberto. Andrew insinuava que já estava no controle da empresa e que Richard não tinha mais nada para fazer a não ser aceitar a derrota. Mas Richard sabia que não poderia ceder. Ele precisava proteger Noah e recuperar a herança que era sua por direito. A batalha estava apenas começando. Enquanto Richard tentava processar as palavras de Andrew, sua mente trabalhava a 1000 por hora. Ele sabia que não poderia lutar sozinho. As forças de Andrew estavam espalhadas em todas as direções. Aliados influentes, contatos nos tribunais e uma rede de apoio na empresa que Richard nunca imaginara. Ele precisava unir forças com quem pudesse confiar. Mas a cada dia, mais e mais pessoas se revelavam traidoras, e aqueles que estavam ao seu lado eram poucos. Helen se tornou sua aliada mais importante. Ela, com sua perspicácia, havia conseguido reunir informações sobre os passos de Andrew e sua rede de contatos. Juntos, eles começaram a traçar uma estratégia para desmantelar o império que Andrew havia construído com base na mentira e na traição. Mas havia algo que os dois não podiam ignorar. Andrew era um jogador implacável. Ele não hesitaria em destruir qualquer um que fosse um obstáculo em seu caminho. Os dias seguintes foram de tensão. Richard, cada vez mais desesperado, sentia que o império que ele havia construído ao longo de sua vida estava prestes a desmoronar. Mas ele não podia desistir agora. Seu filho precisava de um futuro. Ele precisava de Noah em sua vida. Foi então que uma carta chegou de uma maneira inesperada. Era de Marcus Fitzgerald.
O médico que havia sido peça-chave na revelação do passado sombrio. Na carta, Marcus falava sobre um segredo ainda mais profundo, algo que poderia mudar o rumo de tudo. Marcus dizia que havia testemunhado uma reunião secreta entre Andrew e uma figura misteriosa, alguém fora do círculo de Richard. Isso indicava que Andrew não estava apenas atrás do controle da empresa. Havia algo mais, algo pessoal, algo que Andrew queria esconder a qualquer custo. Essa carta foi o empurrão final. Richard e Helen, agora mais unidos do que nunca, sabiam que a batalha não seria fácil. Eles precisavam destruir a rede de mentiras e enganações que Andrew havia criado, mas também entender quem estava por trás dele. Se não o fizessem, seriam engolidos pela própria guerra que haviam iniciado. Richard convocou uma reunião com seus aliados mais próximos, os poucos que ainda restavam do antigo império. Eles discutiram o que precisaria ser feito. A luta contra Andrew seria uma guerra, não uma simples disputa. Cada movimento precisava ser calculado. Cada passo dado deveria ser um golpe preciso. Eles tinham apenas uma chance. Na madrugada seguinte, Richard foi até o escritório de Andrew, determinado a enfrentar seu irmão de uma vez por todas. A tensão no ar era palpável. Eles estavam prestes a iniciar a guerra mais difícil de suas vidas, e nada mais seria como antes. O encontro foi breve, mas incrivelmente tenso. Andrew olhou para Richard com um sorriso sardônico, como se já soubesse que a vitória estava garantida. Richard, você sabe que isso é inútil, não sabe? A verdade é que você nunca foi feito para esse mundo. Eu fui o escolhido, e nada do que você fizer vai mudar isso. Richard, agora mais calmo, respondeu com uma determinação feroz. Eu vou lutar por tudo o que perdi, Andrew. Não sou mais o homem que você pensa que sou. E ao contrário de você, eu tenho algo que vale a pena lutar. Meu filho. O que você tem? A ganância. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se as palavras de Richard tivessem tirado o chão de Andrew. Ele não sabia o que dizer. Era uma batalha psicológica agora, e Richard estava disposto a vencer. A guerra estava declarada. Richard sabia que o caminho seria árduo, mas agora ele estava mais forte, mais preparado e com um objetivo claro: recuperar o que era seu e garantir o futuro de Noah. No entanto, o que Richard não sabia era que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que ele imaginava, e que a traição de Andrew era apenas a ponta do iceberg. Havia mais no jogo do que ele poderia entender, e a batalha estava prestes a se tornar ainda mais perigosa do que ele jamais imaginara. A tensão que Richard sentia ao entrar no escritório de Andrew naquele dia era palpável. O ar estava denso, com promessas de confrontos e mentiras, com a batida de seu coração servindo como um lembrete do quanto tudo estava em jogo. Não era apenas a herança ou o império que estava sendo disputado, mas o próprio futuro de Noah, seu filho, e a chance de redimir sua própria vida após anos de dor e manipulação. O rosto de Andrew estava impassível, mas Richard podia ver nos olhos dele a insegurança que ele tentou esconder. A guerra que ele achava que estava vencendo começava a parecer mais difícil do que ele imaginara. A última jogada de Richard o havia colocado contra a parede, e Andrew sabia que desta vez não teria como sair vitorioso sem pagar um preço. Você realmente acha que pode me derrotar, Richard? Andrew disse, com um sorriso calculista, mas sem convicção. Eu sempre fui mais astuto que você. Sempre soube jogar o jogo melhor. Richard manteve a postura firme, suas palavras afiadas como lâminas. Não é sobre quem joga melhor, Andrew. É sobre quem está disposto a perder tudo para vencer. Você se esqueceu disso. O silêncio que se seguiu foi tenso. Richard sabia que o momento de confronto estava se aproximando, e ele precisava agir rápido. As informações que Helen havia reunido, somadas às revelações de Marcus, indicavam que havia mais em jogo do que uma simples disputa de negócios.
Havia algo ainda mais sombrio acontecendo nos bastidores, algo que Andrew havia tentado esconder a todo custo. Antes que pudesse responder, Richard abriu a gaveta de seu escritório e puxou uma pasta cheia de documentos. Ele jogou-os sobre a mesa de Andrew, um golpe certeiro que deixou o irmão surpreso. Aquele conjunto de provas não deixava dúvidas. Andrew não estava apenas atrás do controle da empresa, mas também de algo muito mais pessoal. Ele havia manipulado e prejudicado Richard e sua família com uma precisão cruel. E agora as evidências estavam à vista de todos. Eu não vim aqui para discutir. Eu vim aqui para ganhar o que é meu. Richard disse com firmeza, olhando diretamente nos olhos de Andrew. Eu vou expor você. Eu vou expor tudo. E no final, você vai perder. Porque a verdade sempre vence, Andrew. E você não pode mais escondê-la. O rosto de Andrew ficou branco como a neve ao ver os documentos. O peso das palavras de Richard era claro demais para ignorar. Ele tentou, sem sucesso, esconder a insegurança que começava a transparecer. A guerra estava perdida para ele, mas a verdadeira virada ainda estava por vir. Richard não sabia, mas a figura misteriosa mencionada por Marcus, alguém que ele pensava ser apenas um espectro no jogo, estava mais perto do que ele imaginava. Naquele exato momento, alguém batia à porta. Era Helen, e com ela, trazia uma revelação que mudaria tudo. Richard, você precisa ouvir isso. Não é só Andrew. Há uma pessoa maior, mais poderosa envolvida nessa trama. Alguém que nunca imaginamos, disse Helen, sua voz carregada de urgência. Helen entregou um envelope a Richard. Dentro estavam mais documentos, mas dessa vez, o nome de quem estava por trás de tudo. O próprio pai de Richard, James Fitzgerald. James, o homem que ele sempre acreditou ser uma figura de respeito e força, estava por trás de toda a trama de manipulação e controle. Era ele quem tinha incentivado Andrew a tomar as medidas extremas para desestabilizar a vida de Richard. Richard ficou em estado de choque. Seu pai, aquele homem que sempre fora uma lenda em sua vida, estava envolvido em todas as intrigas, controlando, manipulando e destruindo tudo o que Richard mais amava. Ele sentiu a dor de uma traição profunda, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Não pode ser, Richard murmurou, tentando processar a magnitude da revelação. Ele olhou para Andrew, que agora estava completamente derrotado. O irmão parecia uma sombra do que fora, sem a confiança e poder de antes. A verdade agora estava exposta, e as peças se encaixavam de maneira implacável. Andrew havia sido um peão nas mãos de James, alguém usado para destruir Richard e tomar o controle da empresa. Mas James havia subestimado o quanto seu filho era forte e o quanto ele estava disposto a lutar por sua família. Com a ajuda de Helen e dos poucos aliados que ainda restavam, Richard conseguiu reunir provas suficientes para expor James Fitzgerald, destruindo a rede de corrupção e manipulação que havia controlado sua vida por tanto tempo. Ele processou seu pai e, por fim, levou a justiça à sua porta. A batalha foi longa, mas Richard venceu. A empresa voltou para suas mãos e Noah foi encontrado em segurança, finalmente reunido com o pai após anos de dor e perda. No final, Richard olhou para o filho, abraçando-o com um amor profundo e renovado. Ele sabia que não tinha mais nada a temer. A luta havia sido difícil, mas ele havia recuperado o que mais amava. O império que seu pai e seu irmão haviam tentado destruir agora era dele, e ele estava pronto para reconstruí-lo de uma maneira que nunca mais fosse corrompida pela traição. Ao olhar para Helen, Richard sorriu. Ela havia sido sua aliada constante, seu farol em meio à escuridão. Juntos, eles haviam superado o impossível. A guerra acabou, disse Richard com um suspiro de alívio. Agora é hora de reconstruir. E assim, Richard e Noah seguiram em frente, com um novo começo, sem mais sombras do passado,
prontos para escrever um futuro de esperança, liberdade e amor.